lugares distantes o homem sempre procurou melhorar o seu trabalho e muita coisa inventou. Inventou o avião, criou asas, fez voar. Olá, turminha! Hoje nós vamos conversar um pouco sobre mais uma forma de produzir conhecimento, de mais um método de pesquisa científica. Hoje nosso assunto aqui seriam as pesquisas históricas. Quando nós falamos de pesquisas históricas, nós estamos tentando desvendar fatos, acontecimentos, identificar pessoas envolvidas nesses fatos, o que é que estava acontecendo em determinada época, como as pessoas viviam e se relacionavam, quais eram os problemas que eram vivenciados naquele momento, naquele instante, e de certa maneira entender como é que pode ser o nosso futuro e até mesmo puxando esse fio do tempo até a tempos mais anteriores, indo mais para o passado. Então, na verdade, a pesquisa histórica ela pode reunir várias outras metodologias de pesquisa, como por exemplo entrevista, né? É muito comum a gente usar em pesquisas históricas o instrumento da entrevista. Então nós vamos tentar passar algumas formas de como identificar pessoas, fatos e contextos de algum acontecimento, né, ou relativo a algum assunto, a algum termo. Tá? Então, uma das coisas que é muito comum ser feito em pesquisas históricas seria a investigação por meio de documentos. Quando nós falamos de documentos, nós estamos falando desde certidões de nascimento, certidões, atestados, certidões de óbito, né, que é aqueles documentos que são feitos quando as pessoas falecem, quando as pessoas morrem. Então, esses documentos de nascimento, morte, óbito, né, ou mesmo outros como carteiras, registros de trabalho relativos a uma pessoa, isso pode nos puxar informações e dados referentes a algum fato ou a algumas pessoas que nós estejamos investigando. Vamos, por exemplo, supor aqui, eu queira saber qual é a história da minha família, de onde eu vim, né? Quem sou eu, de onde eu vim, quem são os meus antepassados, quem são meus tios, mãe, pai, tios, avós, bisavós, tataravós e assim por diante. Eu posso puxar e descobrir muita coisa sobre isso, né? A origem da minha família, por onde esses meus familiares passaram, eventos que eles participaram e assim por diante. Então, nesse momento, por exemplo, essas documentações que eu citei aqui seriam uma referência. Outra coisa que pode ser olhado são fotos, né? Eu posso ir atrás de fotos. Uma foto ela pode trazer muita informação, não só do lugar, como da época e de acontecimentos daquele momento, da forma de viver e de existir das pessoas que eu estou investigando. Tá? Então, essa seria uma das etapas, tá? A busca por meio de documentos. Outra forma de eu fazer investigação é por meio de objetos. Eu posso olhar por um objeto e ali tentar buscar marcas, identificações de coisas, né? Então, por exemplo, pode ser registros escritos ou apenas pelo objeto em si, perguntando para a pessoa que é a dona do objeto, ou pessoas que conhecem a história desse objeto de alguma forma. Vou dar um exemplo. Aqui eu tenho uma estatueta, né? Essa estatueta eu ganhei de um amigo. Então isso daqui ele tem uma história, né? Isso aqui conta uma história de um relacionamento de amizade entre eu e o meu amigo, né? E essa estatueta, por exemplo, que eu posso adiantar para vocês, que ela não veio aqui de São Paulo. Isso aqui foi uma lembrança que ele trouxe quando ele foi para a Bahia. Então, quando ele foi para a Bahia, ele comprou essa estatueta e depois ele me deu isso aqui de presente, né? Então, mediante esse objeto, eu posso ir buscando várias outras coisas, várias narrativas a respeito dele. Eu posso fazer isso, por exemplo, com uma cidade, quando eu olho para um monumento, né? Um monumento ele é feito normalmente para homenagear pessoas ou fatos. Então, quando eu olho para os monumentos, eu posso buscar informações. Por que foi feito esse monumento? Para quem, em que circunstâncias, para homenagear aquelas pessoas, né? Ou aquele fato. E por que aquelas pessoas e aquele fato e não outras pessoas e outros fatos?
né? Por exemplo, na cidade de São Paulo, existe muito monumentos para os bandeirantes, que eram mestiços, né, de portugueses e povos nativos aqui do Brasil, normalmente indígenas ou pessoas de origem africana, com portugueses, nasciam seus filhos, esses filhos eles eram espécie de mercenários, né, que saíam por aí pelo nosso território afora à busca de riquezas. Então nós temos vários bandeirantes homenageados em São Paulo, né, como por exemplo Borba Gato, Anhanguera, entre outros, né? E por que foram homenageados os bandeirantes e não os índios ou os negros, que foram os antecessores dos bandeirantes? Ou seja, muitas vezes o bandeirante ele é filho de uma mãe ou de um pai negro, negra, ou de uma indígena, de um indígena. Então por que não existem tantas homenagens assim para os indígenas e os negros? Então é uma questão de reflexão, o porquê disso. E muitas vezes isso tem a ver com questões de racismo, de poder entre classes e grupos, de um grupo sobre o outro. Um grupo quer mandar no outro grupo, né? Para ficar mais claro aí o contexto da conversa, tá? Então, investigação de monumentos, prédios e qualquer outro objeto que a gente possa encontrar, e esses objetos eles podem ter um valor histórico e nos dizer muita coisa sobre pessoas, fatos e a sociedade, aquele grupo de pessoas que vivem juntos numa determinada época, numa determinada circunstância. Tá? Vou dar um outro exemplo de objeto para vocês entenderem o que eu estou falando. Nesse caso seria um objeto documento, né? Vamos supor que eu estou investigando a minha família. Esse objeto aqui, um livro, né, eu ganhei de uma tia, e tem nele uma dedicatória. E as dedicatórias elas são interessantes porque elas podem nos trazer muitas informações, né? Como por exemplo aqui, né, essa dedicatória. Tá? Aqui nessa dedicatória você vai ver que é assinado aqui embaixo o nome da minha tia, né? Então você vai ver que aqui, aliás, não é nem embaixo, aqui em cima, ó, aqui em cima está o nome de uma tia minha muito querida, que ela já faleceu, ela já morreu. Aí vocês, olhando esse livro, vocês vão perceber que ele diz que eu recebi ele num determinado dia de outubro, especificamente o dia do meu aniversário, em 1987. Então foi um presente de aniversário de uma tia minha, quando eu tinha 19 anos, e o nome dela é Maria do Carmo, né? Então, isso aqui que vocês estão vendo seria um registro, um objeto que tem um registro documento, né, documental, e ele é um registro primário, se eu tomar como referência minha tia, porque foi escrito pela própria minha tia, né, por ela própria. Então, é um registro primário se eu estiver falando dessa minha tia Maria do Carmo, tá? Você pode ter um registro secundário se a partir desse objeto, por exemplo, eu resolver entrevistar quem recebeu ela. Então vamos supor, você está pesquisando a minha família, então você encontrou esse objeto, que foi dado a mim, quando eu tinha 19 anos, para uma tia minha chamada Maria do Carmo. Você quer saber mais sobre a Maria do Carmo, você pode ir atrás de certidões de nascimento dela, de óbito e tudo mais, ou você pode vir e me perguntar para mim sobre ela. E eu vou fazer, você pode me entrevistar, eu vou falar sobre ela. Eu posso escrever, responder por escrito. Então, a minha entrevista, a minha fala, né, que é um registro oral, vai ser um registro secundário se eu estiver tomando como referência a minha tia. Porque é de alguém que conheceu minha tia, mas não é a minha tia. Se você, ao fazer essa entrevista comigo, você escrever um documento, um papel, uma carta, falando o que eu disse sobre minha tia, e você deixa lá no canto, uma outra pessoa for pesquisar e encontrar esse documento, a gente diz que isso é um registro terciário. Por que é terciário? Se eu tomar como referência de novo minha tia. Por quê? Porque as informações da minha tia, ela foi obtida por uma terceira pessoa, no caso você, porque você é a terceira pessoa que entrevistou a segunda, que sou eu, e eu que falei sobre minha tia e sobre esse registro primário da minha tia. Vocês entenderam? Então você pode situar os seus registros na busca de documentos, em termos
testemunhos e narrativas em primário, secundário, terciário, né? Primário, se for a própria pessoa em questão que deixou o registro. Secundário, se é uma pessoa que teve contato direto com aquela pessoa e está escrevendo, falando sobre ela. Terciário, se é alguém que comentou de alguém que comentou sobre alguém, né? Entendeu? Então seria isso. Parece meio complicado, mas não é tão difícil assim não, tá? Definir se a sua fonte é primária, secundária, terciária. Primária é quando o documento é do próprio autor investigado, do investigado que você está puxando a história da pessoa. Tá? Então, objetos, documentos, um outro exemplo de documento, por coincidentemente, olha só, um santinho, né? Sabe esses santinhos que, pelo menos antigamente, era muito distribuído. Esse documento ele fala sobre a missa de sétimo dia da minha avó, que ela morreu, segundo a gente tem aqui, exatamente em 1987, o mesmo ano que eu recebi esse livro de presente, né? Então você vai ver aqui que eu tinha uma avó que se chamava Isabel Dozena Gagliardi, né? Então aqui eu tenho um monte de informação da minha família materna. Se eu quiser descobrir coisas sobre a minha família paterna, vou ter que buscar outros documentos. Então meu pai, ele era um imigrante nordestino, cearense, morreu fazem 16 anos, está completando 16 anos que ele morreu. Eu tenho toda uma série de histórias. Você pode entrevistar, por exemplo, saber da minha família, os meus irmãos, a minha mãe, meus tios, minhas tias, que tem vários tios e tias vivas, principalmente pelo lado de pai, e você pode saber todos os antecedentes da minha família, e puxando avô, bisavô, e você vai conversando com os familiares. Então essa coisa da oralidade, da entrevista, ela é muito importante numa pesquisa histórica. Não só os objetos, como eu mostrei para vocês, mas a oralidade é muito importante. Principalmente se for uma pesquisa histórica de um passado muito lá para trás, aonde não existiam registros escritos. Por exemplo, se eu vou atrás de registros históricos de povos nativos, indígenas, você provavelmente vai ter muita dificuldade de encontrar registros escritos. A coisa vai ter que ficar muito na oralidade ou por meio de objetos. Você pode encontrar um objeto e estudar um objeto qualquer, né? E tentar puxar essa historicidade, esses fatos que aconteceram lá no passado. Tá? Outra coisa que a gente faz muito dentro das pesquisas históricas é sondar o contexto. Para isso, jornais, revistas, livros, internet, você encontra muitas informações históricas na internet, fotos, registros de fotografia, você pode observar muita coisa, né? Principalmente as fotos antigas nos diz muito sobre o passado, mesmo as fotos de coisas do presente podem nos falar de coisas do passado também. Tá? Então, essas buscas, por exemplo, voltando aqui na questão desse objeto, livro, data 1987, quando eu recebi ele. Qual era o contexto histórico do Brasil, né, no momento que eu ganhei isso daqui? É lógico que eu não tinha isso de memória. Eu lembrei que quando eu recebi isso, eu era bem novinho, né, 19 anos, estava terminando a minha adolescência, então eu era bem jovenzinho, mas eu busquei na internet, numa pesquisa de 5 minutos, e eu rastreei lá, né, pus lá, principais notícias de 1987, coloquei isso no Google. O que eu descobri? Aliás, eu relembrei, né? Eu relembrei que nessa época o presidente da República era uma pessoa chamada José Sarney, né? Ele foi o primeiro presidente civil após a ditadura militar, que foi lá em 1964, se estendeu até 1980 e qualquer coisa. Em 1987, o Brasil estava muito preocupado com uma coisa chamada Assembleia Nacional Constituinte. Estava se juntando políticos, deputados, para discutir a nossa lei maior, que é a Constituição Federal, que é uma lei muito importante. Então foi um período de muita efervescência, onde as pessoas estavam muito preocupadas com a democracia, com as liberdades. O Brasil vivia em uma crise econômica muito severa, inflação altíssima, a gente tinha muito desemprego, fruto da decadência do golpe militar, né? O golpe militar ele deixou para a herança, para o governo José Sarney, uma inflação muito alta e um desemprego muito alto,
tá? E esse era o contexto do momento que eu recebi esse livro. Tudo bem, gente? Aí, se vocês forem me entrevistar, eu poderia estar falando mais coisas sobre a minha vivência dos meus 19 anos. Agora que eu sei que esse livro foi me dado quando eu fiz no meu aniversário de 19 anos, eu tenho muita coisa para falar dessa época. Por exemplo, eu estava entrando na faculdade. Né? Nessa época, eu estava indo para o 2º ano da faculdade, né? Da graduação. Então, aí eu posso estar falando um monte de coisa. Tudo bem? Então, você vai puxando esses dados e vai tentando relembrar o passado e vai construindo um cenário. Isso é uma pesquisa histórica, tá, gente? Então, você passa por tudo isso e você vai finalizando assim uma imagem geral de fatos, pessoas, momentos, influências, o porquê das coisas, e você vai discutindo as coisas que estavam acontecendo nessa época. Tudo bem, pessoal? Então, vocês já pararam para pensar em buscar o histórico da sua família? De onde vocês vieram, de onde veio seu avô, sua avó, seu avô para o lado de pai, sua avó para o lado de mãe ou para o lado de pai, os seus tios, se aconteceu algo de relevante nesse período, como que era o mundo no momento que você nasceu, o que estava acontecendo de diferente, né? O que é que estava impactando a humanidade naquele momento em que você nasceu, né? Isso é algo bastante interessante de fazer. Então, fica aqui mais uma dica de pesquisa, né? Usando o pensamento científico e a metodologia científica. Então, isso daqui que eu falei é a tão famosa pesquisa histórica. Então, gente, grande abraço e até mais. Bons estudos, hein?